Hoje, em nossa meditação, eu quero convidá-los a refletir a respeito da vida de Daniel. Amém? Vamos hoje falar um pouco a respeito das dificuldades, dos problemas, mas também da vitória de Daniel. Vamos ler primeiro a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Daniel capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Só para que você entenda o contexto de nossa palavra. Nos diz a palavra de Deus: o rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo com a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: ó rei Dario, viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que, durante 30 dias, todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Nós lemos Daniel capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8. Eu usei a versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Meus irmãos muito preciosos, vocês que estão ouvindo a gente, hoje eu quero falar para vocês a respeito da vitória. Mas, para alcançar esta vitória, Daniel passou por momentos difíceis, momentos complicados. Foram momentos difíceis, extremamente difíceis. Mas ele não desistiu do Senhor. Muitas vezes, quando atravessamos as adversidades nesta vida, nós nos vemos como o profeta Daniel na cova dos leões. Amados, quantas vezes nós nos deparamos com os problemas, com as adversidades dessa vida? Quantas vezes você está no canto de parede sem saber o que fazer? Daniel também estava assim, irmãos. Ele estava num canto de parede. Ele não sabia o que fazer. Mas uma coisa é certa, irmãos. Mas uma coisa é certa. Daniel não abriu mão da presença do Senhor. Daniel, mesmo a custo de sua vida, ele continuou fiel a Deus. Ele continuou fiel ao Todo-Poderoso. Ele não desistiu de Deus. Ele não abandonou os caminhos de Deus. Também nas adversidades, nós não podemos jamais, nem mesmo pensar em abandonar os caminhos do Senhor. Porque mesmo que a situação seja difícil, extremamente difícil, mas há sempre um Deus que olha por nós, um Deus que tem misericórdia de nós, um Deus que está pronto a nos abençoar, pronto a nos ajudar, pronto a estender as suas mãos e erguer-nos das dificuldades. Assim foi com Daniel, irmãos. Ele não desistiu do Senhor. Ele não desistiu. O decreto foi que as pessoas deveriam apenas pedir ao rei Dario. Nada poderia ser pedido a um Deus ou até outra pessoa qualquer, mas toda forma de petição deveria ser voltada ao rei Dario. Difícil ao servo do Senhor, extremamente difícil ao servo do Senhor, porque aquele que é fiel a Deus, mesmo em meio às maiores provações, não negam ao Criador, não negam ao Todo-Poderoso.
Assim foi com Daniel. Mesmo custando a sua própria vida, ele não negou o Todo-Poderoso. Ele foi às últimas consequências. E as últimas consequências, nesse caso em específico, era a cova dos leões. A cova dos leões era subterrânea, tinha uma abertura na parte superior. Naquele buraco era colocada uma pedra, e ali o rei vinha com uma cera e com seu anel e selava aquela pedra, e as pessoas não poderiam abrir aquele lugar sem autorização do rei. Este é o retrato da cova dos leões. Esse é o retrato que aguardava Daniel. E ele sabia muito bem disso, irmãos. Ele sabia como era, ele era um alto funcionário, era um ministro, era um governador do reino. Ele sabia das consequências, da seriedade da palavra do rei. Ele sabia que a sua ação de fidelidade a Deus custaria a sua vida, mas ele não deu importância à sua vida, porque o amor que ele tinha para com o Senhor era extremamente superior. Nada era mais importante para Daniel, nada era mais importante. O seu lugar como ministro não era tão importante, a sua vida não era tão importante. Nada pesava mais do que servir a Deus na vida daquele homem. Quando nós vivemos verdadeiramente em fidelidade a Deus, nós teremos a vitória, irmãos. Teremos a vitória no Senhor. Se você também quer uma vitória em Deus, se você quer uma vitória no Senhor, jamais negue o teu Deus. Jamais negue o teu Deus. Não seja esta a desculpa para você fazer um trabalho, para você exercer uma função, exercer uma profissão. Não use isso como desculpas. Não use isso como desculpas, porque o Senhor não aceita nenhuma forma de traição, irmãos. Quando nós colocamos Deus em segundo plano, nós, na verdade, estamos traindo o Senhor, traindo a confiança que Ele tem em nós. E nós não podemos fazer isto, irmãos. Nós não podemos agir desta forma. Nós precisamos olhar para homens como Daniel, homem que deu a sua própria vida para que o nome santo de Deus fosse glorificado. É preciso espelharmos em homens de fé como este. Ouça com atenção, a cova dos leões, o local onde Daniel foi jogado. Espiritualmente ela significa o auge de um problema. O auge de um problema. Talvez o teu problema seja tão grande a ponto de você ser jogado dentro da cova do leão, mas eu quero falar para você que é preciso estar confiante no Senhor. Por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade, nós temos um Deus que vela por nós, um Deus que se importa por nós, um Deus que olha, que tem cuidado, que tem carinho, um Deus que tem zelo para com as nossas vidas, um Deus que estende sempre a sua mão abençoadora para nos ajudar. Nós temos um Deus, irmãos, que tem o olhar fixo em nós. Nós temos um Deus que se importa com as nossas vidas. E no auge do teu problema, no auge da tua dificuldade, é preciso que você volte-se para o Senhor. Ainda mais busque Deus, com mais fé busque o poderoso, busque o socorro naquele que pode dar o socorro, busque Deus na tua existência, irmãos. A cova do leão, ela espiritualmente significa um grande problema, irmãos. E quantas vezes temos grandes problemas na vida da gente? Grandes problemas que quer roubar nossa comunhão, quer roubar nossa vida com Deus, quer desestruturar totalmente a nossa existência. Quantas vezes passamos por problemas tão difíceis que roubam a nossa paz, que roubam a nossa alegria? Assim é a vida da gente. Passamos pelos problemas, sim, passamos pelas dificuldades. E muitas vezes olhamos para esses problemas e não conseguimos ver uma solução, não conseguimos enxergar de forma alguma uma solução humanamente falando. É um problema de solução impossível, é um problema impossível para ser resolvido, mas nós sabemos que temos um Deus que fecha a boca de leões, temos um Deus que fecha a boca de leões, irmãos. Assim foi com Daniel. Daniel foi fiel ao Senhor, ele abraçou a Deus, ele disse não para o pecado, ele disse não
não para a desobediência, ele preferiu desobedecer ao homem, ele preferiu arcar com as consequências da ação do rei, a arcar com as consequências de uma desobediência ao Todo-Poderoso. Isso é dar importância ao Senhor, isso é colocar Deus em primeiro lugar, isso é visualizar Deus como Senhor e Salvador de suas vidas. Hoje nós vemos que nem todos dão este valor a Deus. Quantas pessoas estão abandonando Deus por coisas pequenas? Quantos abandonam a Deus por coisas mínimas, por coisas pequenininhas? Trai o Senhor, abandona ao Senhor, são infiéis a Deus. Coisas mínimas, irmãos. Mas nós precisamos entender que é preciso ir neste amor a Deus até as últimas consequências, até a cova dos leões, confiante que Deus pode fechar a boca de leões, que Deus pode mudar a sorte, que Deus pode mudar a nossa vida, que Deus pode nos dar a vitória que precisamos, mas é preciso confiar no Senhor e seguir sempre em frente. Fé é isso, irmãos. Fé é isso aí. Fé é crer no impossível. Fé é confiar que Deus pode mudar situações que aparentemente não têm solução. Mas quando nós cremos no Senhor, Deus pode fazer o impossível tornar-se possível, amados. Deus pode fazer o impossível tornar-se impossível. Certamente, se Daniel, ao receber o decreto do rei, houvesse abandonado Deus, eu vou zelar pela minha vida, é mais importante a minha existência, o meu eu é mais importante. Se Daniel houvesse pensado assim, irmãos, certamente teria perdido a comunhão com Deus, teria se afastado do Senhor, teria pecado contra Deus e provavelmente, irmãos, teria perdido também o crédito diante do rei, teria perdido o crédito diante do rei. Quantas pessoas acham que negar a Deus é a solução para os seus problemas, quando na verdade só aumentam os problemas, Nós precisamos ser fiéis ao Senhor a cada instante. A nossa fidelidade a Deus é preciso que seja constante, dia após dia. Irmãos, nós não podemos abrir concessão em nossa vida para nada que nos afaste de Deus, mas é preciso também um preparo contínuo, uma vida de preparo, uma vida de comunhão, uma vida de sujeição, uma vida de retidão diante do trono do Senhor. Nós vemos em Daniel capítulo 6, versículo 10, que Daniel era um homem fiel ao Senhor. Daniel era um homem fiel a Deus. Nos diz o texto de Daniel, capítulo 6, versículo 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Eis aqui um homem que não desesperou-se. Eis aqui um homem que, em meio às dificuldades, priorizou a oração. Eis aqui um homem que, ao ver que poderia ser condenado, ele priorizou a sua comunhão com Deus, permaneceu fiel ao Senhor, não abriu mão da sua comunhão com o Todo-Poderoso, ele buscou cada vez mais uma comunhão íntima com o Todo-Poderoso, ele buscou cada dia mais proximidade com o Senhor. Enquanto o decreto era publicado, Daniel estava em comunhão com o Senhor. Daniel não lamentou, não murmurou, Daniel não reclamou, mas Daniel correu para o Senhor e ali fazia suas orações, ali buscava comunhão com Todo-Poderoso, ali ele cresceu ainda mais na presença do Senhor, irmãos. Foi aí que Daniel recebeu forças para resistir às dificuldades, para permanecer inabalável na presença do Senhor. Daniel capítulo 6, versículo 12. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Este é o Deus ao qual servimos.
Esse é o Deus ao qual servimos, é o Deus que se importa com as nossas vidas, é o Deus que olha para nós no momento da dificuldade, é o Deus que nos abençoa, é o Deus que nos dá força, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos sustenta. Está você passando por problemas difíceis? Você visualiza à tua frente a cova dos leões? Você conclui que será jogado na cova dos leões? Então quero dizer para você, priorize a oração, busque ainda mais o Senhor. Estreite tua comunhão com Deus, estreite tua comunhão com o Senhor. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, disse o Senhor. Disse o Senhor. E por fim, é preciso levar os problemas para Deus. Levar os problemas para Deus, irmãos. Nós levamos os problemas para todos. Levamos problemas para os pais, para os amigos, para o pastor, para o apóstolo. Levamos os problemas até para pessoas que você não tem intimidade, mas esquece-se muitas vezes de levar o problema para aquele que pode solucioná-lo, Deus. Filipenses 4, versículo 6. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Quantas vezes esse texto passa batido, desapercebido? Quantas vezes nós não olhamos esse texto com atenção? Quantas vezes nós não damos valor a esta palavra? Nós ouvimos o problema bater à porta de nosso coração, recebemos o problema na nossa vida, temos o prazer de recorrer às mais diversas pessoas, contamos o problema para todos, ou buscamos conselho em muitas pessoas, mas esquecemos, amados, esquecemos de apresentar para aquele que pode verdadeiramente fazer alguma coisa por nós, esquecemos de apresentar as nossas dificuldades para o Senhor. Eu quero falar para você que me ouve. Está você passando por dificuldades? Você está passando por problemas difíceis demais? Já recorreu a todo mundo? Já recorreu a todos? Mas não conseguiu uma solução, não conseguiu um resultado positivo? Eu falo para você, peça perdão ao Senhor, peça perdão a Deus pelo teu pecado, peça perdão a Deus por colocar a carne em primeiro lugar, por colocar as coisas deste mundo em primeiro lugar, e volte-se para o Senhor, conte a tua história para Deus, fale para o Senhor o que está ocorrendo contigo, fale da cova do leão, dos problemas que vêm sobre tua existência, fale para Deus disso, conte os teus problemas, conte para o Todo-Poderoso, busque nele refúgio, busque nele socorro, santifique a tua vida, conserte a tua vida, purifique a tua vida e viva a Deus, porque Deus vai mudar por completo a tua sorte. Deus vai mudar por completo. É assim que Deus age, irmãos. Deus está pronto a nos abençoar. Deus está pronto a nos abençoar. Ele está sempre com a mão estendida para nos abençoar, mas Ele quer que você vá até Ele, fale com Ele, conte para Deus o teu problema, fale para o Senhor a tua dificuldade, peça ao Senhor, Deus venha sobre mim, Deus venha sobre mim, mude minha história, Deus restaure minha vida, faça a tua oração, clame para o Todo-Poderoso, porque Ele há de mudar a tua sorte, Ele há de mudar a tua sorte. Mas é preciso fé, irmãos, é preciso muita fé, porque o Senhor vai tirar o controle de nossas mãos e pegar para si o controle da situação. É o Senhor que vai controlar a situação. Daniel estava dentro da cova dos leões, ali estavam também os leões, claro. Mas Daniel não tinha o controle da situação.
porque ele havia entregado o controle, ele havia entregado a direção, ele havia entregado tudo aquilo para o Senhor, e Deus era que estava no comando, era Deus que estava no comando dentro daquela cova. Daniel estava ali sozinho, irmãos, sozinho, mas ele estava junto com o Senhor, porque o Todo-Poderoso fazia companhia a ele naquele lugar, porque a graça do Senhor o envolvia, porque o Espírito Santo de Deus o envolvia ali, e ele estava guardado, protegido, sozinho, não tinha um amigo, não tinha um companheiro, estava sozinho, mas tinha o Todo-Poderoso, porque ele havia entregado a sua vida para o Senhor. Ele orou, ele clamou, ele falou para o Senhor: Deus, aí está a minha vida, Deus, aqui está a minha vida, cuide de mim, zele por mim, guarda-me nesse lugar. É assim que funciona, irmãos. Estava sozinho na cova, não tinha controle da situação. Uma pedra estava sobre aquele buraco. Ele estava trancado ali debaixo. Ele estava isolado ali debaixo daquela pedra. Ele estava isolado naquele local. Ninguém poderia fazer alguma coisa por ele. Ninguém poderia intervir. Havia ali um decreto do rei. Havia uma pedra. Havia um selo. Ninguém poderia quebrar aquele selo. Mas dentro daquela cova, naquele lugar, estava o Todo-Poderoso. Estava o Todo-Poderoso. Talvez você também esteja numa situação parecida. Talvez você esteja jogado dentro da cova dos leões. Talvez você esteja dentro da cova dos leões. Uma pedra tampa a saída. A saída está selada. Não há como você sair com as tuas próprias forças da situação. Não há como você fugir daquela situação. Mas eu quero afirmar para você, meu querido, Deus pode quebrar os selos. Deus pode tirar a pedra, Deus pode te libertar, Deus pode mudar por completo a tua sorte. Basta você confiar, e quando você confia no Senhor, os leões dos problemas não hão de tocar suas garras em você, não tocarão suas garras em você, não tocarão de forma alguma, meus amados, porque nós estaremos protegidos pelo Senhor. Mas é preciso que haja comunhão, mas é necessário que haja comunhão, que haja fidelidade, que haja entrega, que haja dependência, que haja sujeição ao Todo-Poderoso. Talvez os teus problemas, a tua cova, seja a depressão, seja a saúde, situação financeira, ou mesmo a família que não está indo muito bem, filhos com problemas profissionais, enfim, uma série de dificuldades podem ser representadas pela cova dos leões. Você talvez esteja dentro desse buraco, e não sabe como sair, não consegue ver a solução, mas eu quero afirmar para você: olhe para o alto, porque a tua solução virá do Senhor, a tua solução virá de Deus, não virá do homem, não virá do teu amigo, não virá do pastor, não virá do apóstolo, não virá de outra pessoa qualquer, mas a solução para as tuas maiores dificuldades, quem há de trazer é o próprio Deus, é o Senhor, o Rei dos Reis. Daniel foi assim, amados. O homem que exercia um alto cargo no governo, um cargo de extrema confiança, um excelente profissional, diz-nos a palavra que ele era um excelente administrador, tanto que gerou os ciúmes nos demais. E contra ele foi traçado um plano, e contra ele forjaram um plano de destruição. Queriam acabar com Daniel. Queriam destruir a vida de Daniel. Mas o Senhor era com ele, porque mesmo exercendo um alto cargo, ele não abandonou o Senhor. Mesmo sendo uma pessoa importante no reino, ele não abandonou a Deus. Mesmo sendo uma pessoa influente, ele não abandonou o Senhor, porque a sua fé, o seu coração, a sua vida estava no Senhor.
E antes ele testemunhava do Todo-Poderoso a ponto de as pessoas saberem qual era, abre aspas, o seu ponto fraco, fecha aspas. As pessoas entendiam que se tocassem na religiosidade de Daniel, ali era o ponto fraco, porque ele não voltaria atrás, porque ele era temente, porque ele não abandonaria o Senhor. É assim que Satanás faz. Satanás vem para destruir o homem. Satanás vem para destruir a tua vida, você que me ouve. Ele vem para destruir a tua vida e ele toca em você. Ele sabe que você não pode negar o Senhor. Se você mantém-se fiel, você receberá de Deus o socorro. Mas se você sujeita-se à situação, se você ouve a voz de Satanás e se você peca contra Deus, aí você perde a comunhão com o Senhor e você perde a batalha, você perde a tua vida, você perde a salvação, porque Satanás vai ganhar essa história. Você tem que ser fiel a Deus. Daniel foi fiel ao Senhor. Antes ele testemunhava de Deus, antes testemunhava dia após dia da glória de Deus na sua vida. E depois que ele foi retirado da cova dos leões, quando viram que os leões nele não tocou, assim também ele testemunhou diante do rei. Testemunhou diante do rei e ele afirmou em Daniel capítulo 6, versículos 21 e 22, que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Eis aí palavras de um homem temente ao Senhor, que conhecia Deus de perto, um homem que testificou diante do rei que o Senhor esteve com ele, que Deus esteve com ele. Assim também precisamos testificar dia após dia, através das nossas ações, através das nossas palavras, que o Senhor fecha a boca dos leões, que o Senhor fecha a boca dos leões, que os problemas que vêm sobre as nossas vidas, eles serão fechados, porque não tocarão nas nossas vidas. Passaremos por momentos de aflições, sim, com certeza. Passaremos por momentos de aflições, mas sabemos, temos convicção que o Eterno é com a gente, que o Senhor é conosco e nada pode tocar naquele que é do Senhor. Nada pode tocar naquele que é do Senhor. E nós vemos que Daniel, ao sair da cova dos leões, ele testificou de Deus, glorificou o nome santo do Senhor. E Deus deu a vitória sobre os inimigos. Aquele homem foi exaltado no reino. Aquele homem foi ainda mais exaltado no reino. É assim que Deus quer fazer com você. É preciso confiarmos no Senhor. É preciso esperarmos no Todo-Poderoso. Porque assim como Deus esteve com Daniel na cova dos leões, Ele também esteve com seus servos em todos os momentos de tribulação aqui na terra. Cabe a nós, cabe a você, cabe a nós clamarmos a Ele, confiantes de que alcançaremos a vitória. Irmãos, é no meio das dificuldades que nós vamos experimentar o grande poder do Senhor. É no meio das dificuldades que nós vamos ver a glória do Senhor se manifestar. É no meio das dificuldades que nós veremos o poder de Deus vir sobre nossas vidas de uma forma intensa, de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. É no meio das dificuldades, é no meio dos problemas, é no meio das adversidades que Deus há de agir poderosamente. Mas é preciso que, a exemplo de Daniel, eu coloque o meu coração, eu coloque a minha vida totalmente na dependência do Senhor, que eu não me deixe levar pelas situações adversas, que eu não me deixe levar por aquilo que aparentemente é o correto, mas que eu procure saber o que é que Deus quer para a minha vida, qual a solução que Deus quer para a minha vida, e que eu deposite a minha fé, a minha esperança, que eu deposite a minha existência nas mãos do Todo-Poderoso. Daniel foi provado. Ele foi provado até as últimas consequências. Quantos de nós não somos provados nem mesmo a metade daquilo que Daniel foi provado? Quantos de nós não somos provados nem mesmo a metade da provação de Daniel? Quantos de nós negamos o Todo-Poderoso? Pecamos contra o Senhor, abrimos a nossa boca, murmuramos, reclamamos, falamos. Não é assim que funciona? Mas eu quero afirmar para você,
Este é um exemplo que nós precisamos seguir, um exemplo de fé, um exemplo que não se deixou levar pela aparência da dificuldade, não se deixou levar nem mesmo pela força do problema, mas esperou no Senhor, confiou no Senhor e no momento propício, Deus veio em seu socorro, Deus entrou na cova dos leões, Deus entrou no meio do problema, Deus entrou no meio da dificuldade, ali fechou a boca aos leões. Deus também pode fechar, mesmo em meio, no calor das dificuldades, Deus pode mudar a tua sorte, fechar as dificuldades, extrair as dificuldades, acabar com as dificuldades. É preciso confiar no Senhor, é preciso confiar no Todo-Poderoso. Espere no Senhor, porque todos aqueles que esperam no Senhor não serão decepcionados, porque Deus não é homem, Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para faltar no seu compromisso, mas quando Deus diz, Ele cumpre, Deus diz, Ele cumpre. Será que em meio às dificuldades pelas quais você está passando, tens olhado para Deus? Tens clamado pelo Senhor? Tens clamado? Tens buscado a presença de Deus? Ainda mais tem buscado fidelidade? Ainda mais comunhão? É assim que funciona, irmãos. Quanto maior o problema, mais comunhão com Deus. Quanto maior o problema, mais comunhão com o Senhor. Porque quanto mais próximo de Deus, estaremos mais sujeitos à sua graça. Quanto mais próximos do Senhor, mais receberemos da graça de Deus sobre a nossa existência. E eu quero afirmar para você que da mesma forma que o Senhor abençoou a Daniel e o fez progredir na sua vida, Deus quer te abençoar e quer fazer você prosperar também na tua vida. Mas é preciso que haja uma semelhança com Daniel, que haja dentro do teu coração a fidelidade, que haja dentro do teu coração a comunhão, a busca intensa pela presença do Senhor. Daniel, quando soube do decreto, ele não foi murmurar contra Deus, mas ele foi para o joelho, ele foi para a oração, ele foi para uma comunhão ainda maior com o Todo-Poderoso. Eis aí, irmãos, esta é a fórmula do sucesso, esta é a fórmula do sucesso sobre as dificuldades, do sucesso sobre os problemas. Amém? E temos histórias como esta na palavra de Deus, que foram fatos reais, mas estão aqui narradas para que nós possamos olhar e entender que Deus é maravilhoso demais, que a graça do Senhor está ao nosso alcance, que a graça do Senhor está sobre a nossa vida. Basta abrirmos o coração e permitir que essa graça encontre lugar dentro da nossa vida. Está você no meio da dificuldade, no meio do problema? Olhe para Deus. Ele quer mudar a tua sorte, quer mudar a tua vida. Ouça essa palavra com atenção. Deixe o Espírito de Deus falar com você. Deixe o Espírito de Deus trabalhar a tua vida e certamente você verá a glória do Senhor, que virá de uma forma intensa, poderosa sobre a tua vida. Amém? Que a graça do Eterno seja constante sobre a tua existência. E que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família. Que a graça do Eterno repouse sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.